Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos dar boas-vindas a quem está assistindo com a gente pela internet. Adoraríamos que vocês estivessem aqui com a gente, quem sabe um dia, não é mesmo? E deixa eu te perguntar, tem alguém vindo pela primeira vez da nossa casa? Você? Somos renovados, estamos aqui juntos, né? Oi? Você? Então, todo mundo dando tchauzinho. Muito bom estarmos aqui reunidos. Que a doce e serena paz de Jesus esteja conosco nessa noite, nos acalmando e nos preparando para mais uma chuva de bênçãos que vamos receber da espiritualidade presente. Então, nós vamos começar com uma leitura bem singela desse livro maravilhoso, pequenininho, Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles, aquele livretinho que nos socorre nos momentos em que a gente perde a nossa serenidade, naqueles momentos que a gente perde o nosso sono, ou que nos prepara para acordarmos revigorados, pronto para mais um dia. É aquele livrinho de cabeceira, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos. Então, na lição de hoje fala: necessitas de serenidade a cada passo, serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflija e tente seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para o uso adequado e não para o abuso. Quem se beneficiou dessa mensagem, por favor, levanta a mão. Estamos juntos, não é mesmo? Quando a gente se dá conta que se a gente não parar para respirar, se a gente não parar para acalmar um pouquinho os nossos pensamentos, para que a gente tenha uma pequena possibilidade de acessar a misericórdia do Pai, que manda um exército de bons espíritos para nos ajudar. Mas muitas vezes na correria, no atabalhoamento de querer fazer e acontecer pela vida fora, a gente cria uma camada um tanto densa que acaba nos separando dos bons espíritos, que ficam pacientemente vibrando para a nossa serenidade. Mas na correria, os nossos defeitinhos que às vezes que impede a gente de se acalmar, de se reconhecer, poxa, deixa eu dar uma respirada aqui. E acaba fazendo com que aconteça isso, um grande desgaste mental, físico, emocional. Então requer verdadeiramente que a gente assuma a responsabilidade, que a nossa serenidade está aqui, ó, na nossa mão, sobre o nosso comando da nossa boa vontade, do nosso livre-arbítrio e não das coisas que acontecem lá fora, para que a gente tenha um pouquinho de paz e possamos nos resguardar das grandes dificuldades que nós somos convidados diariamente a cair nessa velocidade incrível que nos leva a um pequeno desequilíbrio emocional. Então, aprender a nos resguardar da serenidade nos capacita para viver melhor e aproveitar cada dia para estar a serviço dos bons mentores, para que possamos verdadeiramente ser uma carta viva do Evangelho, dando um exemplo a todos à nossa volta. Vamos caprichar, tá bom, companheiros? Então, agora, envolvidos nessa mensagem, nesse convite de Joana de Ângeles, para aprendermos a nos resguardar na serenidade. E a oração, com certeza, é um caminho que nos leva nessa calmaria. Então, nesse momento, pedimos aos bons mentores que nos ajudem. Eles aqui presentes, esse exército de bons espíritos, preparados para se chegar até nós, nos ajudando a acalmar, para que possamos orar a Deus, nosso Pai,
a Jesus, nosso irmão tão querido, que nos ajude, acalmando não só os nossos pensamentos, mas as nossas células, para que a gente se aquiete na nossa alma, para que a gente possa absorver todas as lições que serão ministradas, mas principalmente que a gente possa absorver toda essa energia revigorante que já estamos recebendo a partir de agora, que vai ajudar a equilibrar o nosso emocional, o nosso mental e o nosso físico na proporção que é cabida. Agradecemos também aos mentores que vão se rodear de nossa querida Andréia, que vai vir fazer a palestra, dividir com a gente seus estudos, que eles possam acalmá-la, inspirá-la, para que todos nós possamos absorver o melhor dos estudos que ela fez e que vai dividir conosco. E é em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão tão querido, que vamos dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Nossa querida Andréia está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos acompanham também na internet. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa terça-feira, tendo mudado o dia de trabalho. É uma alegria poder voltar e olhar os rostinhos daqueles que a gente tanto gosta e admira e tem realmente um sentimento de família. Então, boa noite a todos mais uma vez e obrigada por estarem aqui. Especialmente porque hoje nós vamos falar sobre Allan Kardec. A obra que foi utilizada para o estudo na íntegra foi essa aqui, que se chama Entrevistando Allan Kardec, de Sueli Caldas Schubert. E embora eu sei que talvez não tenha na nossa biblioteca, essa obra pode ser comprada em paperback, livro físico. Melhorou? Ok. Livro físico na Amazon. E também para aqueles que gostam de iPad ou de Kindle, está também disponível como e-book, tá certo? Outubro é o mês do aniversário de Allan Kardec. Estava sentada ali agora com o Marcelo fazendo a matemática de quantos anos Allan Kardec trabalhou em prol da divulgação da doutrina espírita, trazendo a terceira revelação para a humanidade. E foram 14 anos. Fiquei pensando no Cristo, que na sua personalidade, trazendo a segunda revelação, conseguiu dividir a história no antes e depois dele em somente 3 anos. A razão que a gente está trazendo essa matemática é para que a gente possa começar a compreender um pouco a grandeza de Allan Kardec e a missão que ele aceitou. Quantas pessoas aqui conhecem a história de Allan Kardec? Sem vergonha. É interessante a gente fazer essa pergunta, porque muitas vezes a gente entra na doutrina espírita, na casa espírita, porque a gente às vezes vem por desgastes emocional, mental e físico, como foi lida na mensagem inicial, e a gente escuta falar sobre Allan Kardec, mas a gente não sabe quem ele é, ou quem o ajudou, ou quem estava liderando esse trabalho de trazer a doutrina espírita para o mundo. Algumas pessoas têm o conceito da doutrina espírita como um culto, e muitas vezes mistura com outras religiões, outras filosofias, outros pensamentos, e na verdade, é uma questão que merece a nossa atenção e conhecimento. E eu digo por quê? Esse mês de outubro, o Conchas está fazendo quantos anos? Vai ganhar uma coxinha. 18. A Lúcia já respondeu. 18 anos. E uma casa espírita, ela não chega a 18 anos se ela não tiver como base os ensinamentos de Kardec com Jesus. Aqueles ensinamentos sérios que são oferecidos àqueles que buscam a casa espírita para que ele mesmo, para que ela mesma possa encontrar as respostas para a sua vida, possa encontrar força para continuar caminhando, possa se ver no mar revolto com aquelas ondas que parece que vai nos afogar, mas de repente joga-se uma boia e a gente consegue flutuar e reconhecer o farol
que roda a qualquer lugar que estivermos, que é simbolicamente falando Jesus. Essa é a doutrina espírita séria. E não teríamos essa casa, que completa 18 anos esse mês, se não tivéssemos nela a presença dos diretores desencarnados que contam com os trabalhadores encarnados dessa casa. E assim também os trabalhadores são encorajados ao estudo. E ao estudo. E ao estudo. E as pessoas questionam: para que ler tanto? Eu já li o Livro dos Espíritos uma vez, basta. Mas aí a gente vai crescendo em conhecimento e a mente vai ampliando e a gente nota que a gente pode ler a mesma pergunta. Qual o modelo e guia da humanidade oferecida por Deus? Jesus. E embora a gente saiba a resposta de cor e salteado, pergunta número? 625. 625. Toda vez que a gente lê, a gente pensa nela de forma diferente. A gente começa a apreciar Jesus de forma diferente. Já não é mais aquela figura distante de mais de 2000 anos atrás. Ele caminha entre nós, com a presença da doutrina espírita, que Joana de Ângeles vai nos lembrar. Simbolicamente, é Jesus conosco. Então, essa obra, entrevistando Allan Kardec, Sueli Caldas Schubert, que eu faço questão de mencionar sempre que possível. Ela desencarnou já faz uns 3 anos, né? E foi realmente um baque, porque ela é uma dessas trabalhadoras da seara espírita que inigualável. Um conhecimento, uma mente fotográfica absurda. Porque quando ela começou a pensar nessa obra, o que ela ia fazer, ela é dividida em 2 partes. A primeira é o pensamento dela, trazendo também o pensamento de Allan Kardec, antes de ela entrar nas entrevistas, nas perguntas que ela faria a Allan Kardec. E ela diz: é uma singela homenagem que eu faço e que, pensando nos espíritas da Terra, quizás também teriam a vontade de conhecê-lo pessoalmente e endereçar-lhe perguntas que seria de importância para todo o tempo. Então ela foi intuída nesse trabalho, lembrando das respostas contidas em toda a sua obra. Então, se ela fosse fazer uma pergunta sobre a fé, ela elaborava a pergunta através da sua intuição, médium maravilhosa, e ela então encontraria as respostas nas próprias obras do codificador. Obras póstumas, Viagem Espírita de 1862, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, porque ela lembrava de cada parte. Então, envolvida no texto, ela traz essa obra para todos nós. E é então essa comovente e inesquecível conversa que ela esperaria ter com Kardec, assim também como alguns de nós, que ela traz para nossa apreciação. Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho do histórico de como tudo veio a ser. Quem já leu A Caminho da Luz? Gente, a obra é fantástica. Temos na Biga, nós temos. E tem também em paperback e book. Tô vendendo o livro, viu, Sheila? Pode trazer cópia. Mas, sem brincadeira, na seriedade, essa obra nos oferece também uma visão da história que vale a pena a gente ler. Emmanuel vai trazer para a gente um pouquinho do cenário, do landscape, se a gente pode assim dizer, da Terra, no momento em que, no século XIX, Allan Kardec reencarna na França. Ele vai dizer para nós que foi exatamente no século XIX onde houve ali a ação de Napoleão Bonaparte, ao invadir territórios, buscar conquistas. Ele se desviou de sua missão de reorganizar o povo francês. E isso forçou o mundo espiritual a tomar medidas enérgicas contra o seu despotismo e orgulho. Os tempos estavam chegando em que Jesus enviaria ao mundo o Consolador conforme suas promissoras palavras. Napoleão Bonaparte, ele foi um missionário. Para a Terra, para nós, quando a gente pensa nele, a gente pensa nesse grande missionário, mas ele mesmo, no mundo espiritual, vai reconhecer que quando ele ganha as 2 batalhas, a ambição e a vaidade sobe na cabeça dele e se desvia.
Então, o que acontece? Apelos fervorosos do mundo espiritual pelos espíritos protetores do povo da terra são dirigidos a Jesus. Vamos imaginar isso? Vamos pensar na terra, no que está acontecendo agora. Quantas pessoas pensam para a terra que eu quero descer? Né? Está complicado, os dias estão muito complicados. Estão muito complicados. É de trazer lágrimas, muitas vezes, o que a gente está vendo. E a gente esquece que há os espíritos benfeitores, protetores da terra, que estão ligados com Jesus. Aqueles que fazem parte da sua falange, não importa a religião, porque vamos lembrar que Jesus, ele não criou o cristianismo. Jesus, a sua religião era o amor. E é por isso que na doutrina espírita se fala fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora da igreja, é fora da caridade não há salvação. A caridade que se estende a todos os povos, não importa a crença, não importa a cultura, não importa o país. É ela, é o caminho para que a gente possa subir, vencer, ascender cada vez mais para o alto. Então vamos imaginar, os povos, os protetores do povo da terra fazem apelos a Jesus, quando notam o que está acontecendo naquele momento. E aí Emmanuel vai dizer para nós que grandes assembleias se reúnem e confraternizam no espaço próximos ao planeta. E então ele vai dizer, um dos mais brilhantes discípulos do Cristo desce à Terra, consciente da sua missão consoladora. E aí a gente vai ver Allan Kardec, uma visão dessa França, ele vai dizer, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Não foi qualquer espírito. Para trazer a terceira revolução, precisava ser um espírito, revelação, precisava ser um espírito de escola, de grandeza, um espírito de fato que daria conta da missão. Compenetrado nessa missão consoladora, 2 meses antes de Bonaparte sagrar-se imperador em Paris, nasce Allan Kardec. Com aquela missão de abrir os caminhos ao espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. E é por isso que nós insistimos em pelo menos uma vez ao ano falar sobre Allan Kardec, homenageá-lo, não importa onde ele esteja, e pensar na grandeza do que o espiritismo vem a ser na nossa vida. Porque quando vem um homem, um discípulo, um missionário como esse, que não faliu, Allan Kardec teve 14 anos de trabalho constante. Aliás, quando ele tem a oportunidade de conversar com o espírito verdade ou espírito de verdade, como alguns falam, ele era dado 15 minutos por mês para fazer as perguntas que ele precisava fazer. Imagina isso. Então, Marquinhos tem ali um espírito de escola. Vamos lembrar que os espíritos benfeitores, aqueles que realmente têm um trabalho sério de divulgação da luz no planeta, eles não estão dispostos a ficar ao nosso lado 24 horas por dia, 7 dias da semana. Eles têm trabalho a fazer. Ora, se ele vai dar para o Marquinhos ali a oportunidade de fazer perguntas importantes, Marcos, reflita, faça seu estudo, suas anotações, vou estar com você mês que vem, você tem 15 minutos. E era assim que Allan Kardec trabalhava, com espírito de verdade. Mas que espírito é esse? Que espírito é esse? Nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 e 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Então, Allan Kardec, a gente viaja um pouquinho ao tempo,
No dia 1º de janeiro de 1867, essa foto é verdadeira. Não é. Mas a gente imagina, da cena do filme de Allan Kardec, vale a pena assistir. Ele está refletindo sobre os últimos 10 anos. 1867. 10 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. Ele lembra, então, naquele silêncio do seu gabinete, a doce Gabi, sua esposa não estava com ele naquele momento, era ele com seus pensamentos, em 67, 2 anos antes de desencarnar, ele começa a fazer uma introspecção. Quando ele conversa com o Espírito Verdade em 1856, na casa do senhor C, não se é dado o nome, e o Espírito da Verdade, o Espírito Verdade, revela para ele a missão dele. Era aquela conversa. Uma das outras coisas impressionantes são que as médiuns presentes, elas não eram jovens como eu, jovens há mais tempo. Elas eram adolescentes, idade da filha do Marcos e da Michele. E aí a gente começa a compreender a importância da evangelização na casa espírita. Porque nós não sabemos se um dos nossos filhos, na verdade, tem a mediunidade. Que talvez aquela depressão gritante, aquele sentimento de loucura, de insanidade, é a mediunidade aflorada, não educada, que não está sendo propriamente encaminhada. E aí a criança, o jovem, é dopada com remédios. Mas aí ao vir à casa espírita algo começa a acontecer. Então a gente fala da importância das crianças serem evangelizadas. Não endoctrinadas. Tem uma diferença, não é? Vocês concordam? Tem uma diferença. Aliás, quando a gente apresenta a doutrina espírita para os americanos, a gente não fala doctrine. Porque essa palavra tem um peso negativo àqueles que tiveram uma experiência negativa com a religião. Então a gente fala um body of knowledge, né? É algo diferente. E é por isso que a gente fala evangelizar, educar, trazer Jesus para a vida do jovem e da criança, trazer a realidade do mundo espiritual, da influência dos espíritos. E, mais do que tudo, lembrar que Jesus é uma figura muito legal de se conhecer. E a gente apresenta da maneira que deve ser apresentada. A maneira que eles entenderiam. Os milagres de Jesus, a maneira que ele conversava com os médiuns que estavam endemoninhados e tudo mais, todas aquelas coisas que nós lemos nos evangelhos. Mas enfim, tá lá Kardec. E ele então, nesses 15 minutos, ele tem essa conversa e ele questiona sobre a missão que já tinha sido apresentada para ele por outras entidades amigas. E ele argumentava que ele não ia dar conta, ele não tinha o talento, ele não tinha as qualidades necessárias para poder aceitar aquela missão. É então que ele fala que ele sentia-se apenas como um simples trabalhador distante do papel de missionários. O livro dos médiuns traz para nós algo muito interessante acerca daqueles falsos profetas que se denominam como missionários, quando na verdade os missionários verdadeiros não se enxergam como tal. Eles não sabem ainda da missão que vai abraçar a vida deles e eles a abraçarão por retorno. Então era essa a maneira em que Allan Kardec pensava. E o Espírito Verdade esclarece e ele começa a lembrar desse diálogo que se encontra em obras póstumas. E nós realmente recomendamos a leitura para entender o pensamento do codificador, as suas indagações, as suas inseguranças, tudo aquilo que tinha a ver com o que foi apresentado para ele. E aí o Espírito Verdade começa a conversar com ele e traz a realidade do que seria aquela missão, chegando a dizer para ele que ele pode triunfar ou ele pode falir, ele pode falhar. Que vai depender dele. E que se no caso ele fracassasse, já tinha um plano B. Porque os desígnios divinos não são colocados na mão de um só homem. E eu confesso que quando eu li isso, eu tremi na base. Porque quem trabalha na seara espírita sente uma segurança que antes não havia.
E quando a gente imagina que esse trabalho pode ser retirado de nós, nós trememos. Porque quando nós estamos no trabalho do bem, os benfeitores se aproximam de nós. Eles apostam nas nossas qualidades e capacidades de vencer e triunfar. Mas há a possibilidade da falha, do fracasso. E se assim houver, vamos pegar a Mary. Ela está pronta para o trabalho. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É isso que se diz. E os benfeitores sabem com quem eles podem contar. Então Allan Kardec ele continua com as suas indagações. Ele sabia dos desafios, mas ele tinha determinação. O ideal que motivava e a confiança que ele tinha nos benfeitores que sustentaram ele para cumprir o programa superior. E ele então, mesmo dessa maneira, o Espírito Verdade, alertando ele da missão, ele vai dizer que era cheia de obstáculos e de perigos, que não seria um mar de rosas. Então, eles vão dizer para ele, a tua missão é difícil, porque envolve abalar e transformar o mundo inteiro. E em seguida, ele diz que viriam ódios, inimigos ferozes, maldade, calúnias, traições, até mesmo dos mais próximos dele, cansaço, sacrifício e, por fim, terás que enfrentar uma luta quase constante, sacrificando o teu descanso, a tua paz, a tua saúde e até a sua vida. Porque se você não tivesse essa missão, você viveria por mais tempo. Imagina. Pronto, Marcelo, para isso? Então, Allan Kardec, ele, como a gente vê aqui, teria uma vida muito fácil. Seria mais fácil. Quem quer ter ódio, inimigos, calúnias, denigrições? E é interessante que ele começava a refletir sobre a última década de trabalho. Tudo que o Espírito de Verdade falou, aconteceu. E mais. Só que o Espírito de Verdade não falou também da alegria que viria com o trabalho. De poder reconhecer aqueles que o Consolador prometido por causa do seu sacrifício conseguiu salvar vidas. Daqueles que escreviam para ele cartas, que chegavam no momento onde o desânimo era tal que ele pensava que ele não ia dar conta. E de repente vinha a carta, Senhor Allan Kardec, essa obra, o Livro dos Espíritos, salvou-me a minha vida. Sem vergonha eu posso dizer que a mim salvou. A mim salvou. Não é fascinação, não é endoctrinar os outros, não é. É um sentimento interno que somente cada um de nós podemos responder. Basta observar os últimos 10 anos como fez Allan Kardec. Pensa aí, os últimos. Pode fechar os olhos, 1 minuto de silêncio. Da minha parte, né, que eu sou o único falando. Pensa nos últimos 10 anos. Crescimento, sacrifícios, filhos, casamentos, divórcios, doenças, recuperação, desencarne de amigos próximos. Quanta coisa já não aconteceu em 10 anos. Superação, né, Aninha? Minha anjinha. Quanta superação. Então, Allan Kardec, ele sentia a emoção daquele primeiro momento em que ele teve aquele discurso com o Espírito de Verdade. E ele diz que ele viu com muita satisfação a obra crescer de uma forma extraordinária e recebeu a prova da bênção, da verdadeira simpatia dos espíritos superiores que o abraçavam na sua missão. E Kardec tinha que ser alguém como Kardec para essa missão. A personalidade dele tinha que ser alguém que, quando escutasse aquela advertência do Espírito de Verdade, opa, acho que eu não quero isso não, né? Na próxima vida eu faço. Tinha que ter alguém que tivesse a bravura da alma, o dever, como consta-se no Evangelho, aquele cumprimento da responsabilidade primeiro consigo e imediatamente para com o próximo. E Kardec tinha noção disso, ele sentia o peso da responsabilidade, mas ele sabia que ele tinha a condição. E ele então se dedica, corpo e alma, para cumprir a missão de Kardec. O Espírito de Verdade, no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 15, vai dizer:
As grandes missões só aos homens de escola são confiados e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. O Espírito de verdade traz isso para que nós estejamos alertas sobre os falsos profetas da erraticidade do mundo espiritual e físico. Aqueles que se denominam médios disso, médios daquilo, que são vaidosos, que são ambiciosos, que cobram, que tomam vantagem do outro, do sofrimento. E tem aqueles anônimos, que ninguém conhece, trabalham em silêncio, fazendo exatamente o que tinha prometido no plano espiritual antes de reencarnar. Chico Xavier, o que muitos chamam de o Kardec da atualidade. Eu acho que tem mérito um título desse para Chico Xavier, pelo trabalho de uma vida inteira de sacrifício. Veio ódio, denigrições, veio calúnias, até fisicamente batiam e cuspiam nele. Ele nunca revidou. Era realmente o homem de bem na terra. Então ela parte para a segunda parte do livro, que são as perguntas, a entrevista. Não importa o tema, tá lá, nessa segunda parte. Uma das que nós decidimos escolher, que eu fiquei pensando muito no Paulo. O Paulo está fazendo um trabalho bem legal, não vou falar o último nome dele para não deixar ele com vergonha. Ele pode estar nessa sala ou não, pode estar na televisão ou não. O Paulo está fazendo um trabalho para tentar levar a doutrina espírita para aqueles que não a conhecem. Então eu decidi trazer uma das perguntas que ela elabora sobre Deus. É um dos temas. E ela vai dizer assim: sabemos, olha a pergunta que ela elabora como se ela estivesse entrevistando. Sabemos que a concepção que a maioria das criaturas tem acerca de Deus, desde a lei mosaica, primeira revelação, até os nossos dias, é de ser um ser cruel, vingativo, que privilegia alguns de seus filhos, que nascem perfeitos, têm uma vida próspera e tranquila, gozando de boa saúde e usufruindo dos prazeres da vida terrena, enquanto que a maior parte da humanidade passa por lutas e sofrimentos, miséria, fome, dores físicas e morais. Jesus mudou esta visão estreita sobre o Criador? Olha a pergunta que ela elabora. É muito sério, né? Então, Allan Kardec responde. A resposta dele, que vai se encontrar na obra do Livro dos Médiuns, se eu não me engano, que eu não escrevi aqui, desculpa, a gente coloca nas anotações, fala assim: a parte central da revelação do Cristo, que é a segunda, é a visão completamente nova que ele traz sobre Deus. Moisés tinha uma visão que foi trazida ao povo da sua época, aqueles que entenderiam Deus a partir do que foi apresentado para eles. Quando ele recebe os 10 mandamentos, mediunidade, no primeiro tablet da terra, vamos brincar, mas é verdade, é a primeira revelação para um povo que estava pronto para aquele tipo de ensinamento. Depois vem a segunda, com Jesus, que não modificou nada do que Moisés trouxe. Não a negou, não a apagou, ao contrário. Ele a revelou de uma forma que desse para entender, porque psicologicamente falando, o povo já estava pronto para compreender. Embora ele falasse em parábolas, em simbolismo, porque muitas vezes seria daquela maneira que eles o entenderiam. De toda a sua doutrina se baseia um caráter que ele atribui à divindade, um Deus imparcial, justo, bondoso e misericordioso. Jesus fez do amor a Deus e da caridade ao próximo as condições essenciais para a salvação, resumindo a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tem mais coxinha para Solange? Você vai falir o centro, né, Sheila? Com isso, ele estabeleceu os princípios de igualdade entre os homens e fraternidade universal. Mas era possível amar a Deus de Moisés? Não. O Deus de Moisés era temido, ele não era amado. Então, quando Jesus vem, ele apresenta um Deus Pai, que
A gente ama porque a gente reconhece de outra maneira. A gente consegue se ver no colo dele, muitas vezes, como uma criança. A gente reconhece os educamentos, que palavra horrível é essa? Os ensinamentos, perdão, de Deus como pai. Mas se eu falasse educamento, vocês iam ter entendido, né? Porque é o meu dicionário. Os ensinamentos, porque Deus é pai. Ele não pune, ele educa. Mas para tal é preciso a gente ter a visão da reencarnação para entender essa questão da desigualdade. Por que um nasce com um corpo perfeito e o outro com algumas condições que são realmente muito tristes? Por que alguns na pobreza e outros na riqueza? Por que isso? Porque aquilo são os porquês. É por isso que a doutrina espírita também é filosofia. Mas é religião, porque nos aproxima de Deus através de Jesus. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Não como se ele fosse o guardião da porta. Não, os seus ensinamentos. Colocar em prática o que ele trouxe. Assim a alma vai crescendo. Então é assim que a gente chega ao Pai. É por isso que quando ele fala dos espíritos puros, os espíritos crísticos, que conseguem ver a Deus, nós ainda não temos a capacidade de entender o que isso chega a ser. Nós não estamos lá ainda. Somos crianças. É como se nós fôssemos filhos de um grande cirurgião, um grande escultor. Uma criança de 5 anos não tem capacidade de entender o que acontece durante uma cirurgia no cérebro, na coluna, no coração. É assim. Eventualmente nós também veremos a Deus. Então ela vai e traz uma questão sobre a família. Como se explica que numa mesma família existam parentes com grandes afinidades que se estimam e outros em que a animosidade parece estar presente em todos os momentos, havendo mesmo uma rejeição constante de ambas as partes? Sofrimento, muito sofrimento. Em atendimentos fraternos em que nós reconhecemos que numa família haja esse tipo de relação, pais e filhos, um casamento que começou bem e de repente começa a ter todo tipo de atrito. A gente vê muitas vezes uma própria mãe que tem uma afinidade por um filho diferente do outro. E isso não quer dizer que ela é uma má mãe. São os laços da afetividade que vão se fortalecendo através da reencarnação. Não sei quem que estava conversando, eu falei assim, Marcelo, sua mãe ama você e a Patrícia da mesma maneira? Ele falou, ama. Com toda a força. E eu acredito, porque o cuidado com eles é uma coisa muito séria. Mas se percebermos e observarmos a relação daquela família, a gente consegue ver que ali houve um trabalho através dos séculos, de muitos ir e vir juntos. Até que eu cheguei. Para bagunçar. Não, não é isso. Eu tô falando disso porque houve ali uma afinidade. Como se nós já nos reconhecíamos. Eu falo que eu sou muito parecida com meu cunhado, que eu devo ter vindo como irmã dele muitas vezes. E é interessante que a irmã do Marcelo atraiu ele e o Marcelo me atraiu, né? Então os dois bem iguais assim, bem legais, né? Mas diferente um pouco, cabeça dura, teimosos, mas corajosos, com vontade de vencer e triunfar. O meu cunhado é fenomenal. Então, eu me sinto honrada de dizer que eu sinto que nós nos parecemos muito. Mas, enfim, ela faz essa pergunta. E ele, então, vai responder. Isso consta-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8. Os que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, os mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Então, se alguém notar na sua própria família que tem isso, é o momento de lembrar de Allan Kardec, da sua bravura, da sua coragem
e abraçar a oportunidade. Porque não é à toa que aquele ser que traz esse antagonismo, que traz essa dificuldade, entrou na nossa família. Não é à toa. Há uma oportunidade de tirar um nozinho. Mesmo que seja um colar com vários nós, sei lá, vários nozinhos, né? Numa encarnação, muitas vezes dá para desfazer um. E de encarnação em encarnação vão se desfazendo os nós. Até que eventualmente seja essa família simpática um para com os outros. Então abraça a oportunidade. Para de sorrir aí, viu, André? Eu sei que é difícil, mas ó, dá conta. Tá certo. Daí, tem vários temas, gente. Obsessão, morte, questões de suicídio, questões de vícios, questões de temperamento, tudo que vocês podem imaginar estão lá. São mais de 44 temas que ela traz e todas as respostas contidas na sua codificação em obras póstumas da Revista Espírita, na viagem de 1862, porque muitas pessoas não sabem, né? A obra de Kardec não se limitaram a 5 livros. Não. Depois que veio a Gênese, depois tiver ainda as obras póstumas que vieram após a sua morte, que foi publicada, teve a Revista Espírita de 1858 até... 69. Ele é um dos nossos moderadores da Revista Espírita, gente, de toda segunda ou quarta do mês, 6h30 da tarde, com o Marquinhos. Revista Espírita, valeu, né? E também comigo, eu ajudo. Então ela decide fazer uma pergunta, ela elabora uma pergunta sobre a vivência espírita de Allan Kardec. Porque você pode ter a missão, você pode fazer o trabalho, mas e a vivência espírita de Allan Kardec? Como é que será que era? Então ela faz a pergunta. Pode-se perceber que o Senhor não procurou ajuda de pessoas ricas e influentes da sociedade. E mesmo entre aquelas que naturalmente se aproximaram da doutrina, não há indícios de que o tenha feito. O Senhor poderia esclarecer-nos quantas razões desse procedimento? Interessante porque o Centro Espírita está sempre batalhando, buscando recursos para continuar a tarefa, né? É difícil, mas é possível quando nós nos unimos para o propósito de continuar, para que a casa continue, porque esse aqui é o nosso lar, é a nossa casa espiritual. Tudo bem que muitos de nós temos já essa afinidade, que talvez veio ao longo dos anos, né? Já conheço a Biguinha, o quê? Biguinha, 17, 18 anos? Pelo menos 18. Pelo menos 18, né? Nós somos da adolescência, né? Desde a nossa adolescência. Mas há uma afinidade. Olha para Denise, ela é a mãezona do centro. A gente começa a ver, e há também as antipatias normais. Não é que são inimigos, é que às vezes não se criaram os laços. Mas é uma família, e é um lar, e precisa ser preservado e respeitado. E precisa as pessoas se unirem para manterem a casa de pé. E aí ele responde. É a vivência espírita. Ele vai dizer então. Dependeria apenas de mim abrir as portas da alta sociedade, o que ele fez. Porém, jamais fui nelas bater. Isso me tornaria um tempo que creio poder empregar mais utilmente. Coloque em primeira linha o consolo a ser dado aos que sofrem. Levantar a coragem dos abatidos. Arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio e, quem sabe, detê-lo no despenhadeiro do crime. Isso não vale mais do que os lambris doirados? Viagem Espírita de 1862. Vivência Espírita de Allan Kardec. A nossa vivência espírita é do amor ao próximo como a si mesmo. E ele descreve aqui o que chega a ser esse amor ao próximo. No trabalho espírita, na vivência espírita. E aí, como uma última pergunta, ela fala assim: muitos são os ensinamentos edificantes que as suas respostas nos proporcionaram e que ficam para sempre como exemplos preciosos para a nossa conduta espírita. Seria possível, ao encerrarmos, que o Senhor endereçasse a todos os espíritas uma mensagem final? Quem estiver em casa, presta atenção.
espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavras, mas sobretudo por exemplos. Procedei de modo em que, se vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres, porquanto Deus vos concedeu esse dom. Não milagres para ferir os sentidos, mas milagres de caridade e de amor. Sede bons para com vossos inimigos. Como os apóstolos, expulsai os demônios, pois para isso tendes o poder, e eles pululam em redor de vós. Os demônios do orgulho, da sensualidade, da ambição, da inveja, do ciúme, de cupidez, que insuflam todas as paixões más. Nós temos a capacidade de espantar esses demônios que estão dentro de nós. A cupidez, tudo que ele traz aqui nessa resposta, que na verdade está em Viagem Espírita, de 1862. Fazei esses milagres, Deus vos abençoará, e as gerações futuras vos bendirão, como as de hoje abençoaram os primeiros cristãos, muitos dos quais revivem entre vós para assistir e concorrer para o coroamento da obra do Cristo. Fazei esses milagres, e vossos nomes serão escritos gloriosamente nos anais do Espiritismo. E para abalar mais ainda, a gente lembra de uma mensagem que foi trazida no dia 18 de abril de 2010. A gente vai lembrar que o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. E a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes é uma mensagem sobre a transição planetária. E ele traz com uma firmeza, mas a doçura paterna, que nós, espíritas, firmamos um compromisso antes de reencarnarmos. Um compromisso de que seríamos fiéis ao Cristo até o fim. Porque o espírita cristão porque nós temos Jesus como modelo e guia, ele reconhece que uma vida não pode ser desperdiçada. Não pode. O planejamento que veio a ser para que nós estivéssemos com aqueles que estão imediatamente ao nosso redor não foi por acaso. Cada vida, cada espírito é um universo em si mesmo. E quão lindo, quando a gente lê uma obra como Missionários à Luz, a gente reconhece o planejamento reencarnatório e o amor por cada um de nós. A prova maior do amor de Deus é a reencarnação. Então, o espírita sincero, ele reconhece a oportunidade de que mesmo que se venha aquela duvidazinha, tipo assim, será que é isso mesmo? Automaticamente vai vir a certeza de que é. E de que não há tempo a perder. Mas como foi lido na mensagem inicial, faremos com serenidade. Porque a vida é como um cavalo como é a palavra? Que dá golpes. Galopante. Né? Então, vai acontecer, vão vir desafios, sacrifícios, dores, mas nós vamos enfrentar com serenidade daquele que, como Allan Kardec, confia nos benfeitores. E a gente vai cair? Vamos cair. Vai doer? Vai doer. Vamos sentir que a gente não vai dar conta, que a gente vai enlouquecer? Vamos. Mas se nós nos lembrarmos disso e abrirmos uma brechinha, nós vamos ser banhados com a luz que vai fazer com que a gente consiga respirar mais uma vez e continuar a jornada. Porque desanimar? Porque desistir? É opção, Aninha? Não, não é opção. E nós temos uns aos outros. Então, se nós estivéssemos aqui, ele como um palestrante especial, a gente sempre faz, a gente pede para o palestrante que vem de fora para fazer a prece final. Então, a gente trouxe a prece que ele fez quando ele teve a conversa com o Espírito de Verdade sobre a sua missão. E ele diz: Senhor, pois que te dignaste a lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Estás nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa.
A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis. E com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. É verdade que nós não somos os missionários como Allan Kardec, que não nos foi dado essa missão de trazer à Terra a terceira revelação, mas nos foi dado missão específica de acordo com o que nós precisamos fazer para crescer. Paternidade, maternidade, auxílio aos jovens, o trabalho que a gente faz na sociedade, psicólogos que tratam das mentes que hoje caem em depressão com mais e mais facilidade, jovens se suicidando, são missões grandiosas. Nós todos temos missões. Então, quando faltar a força, a gente pode recorrer a essa prece de Allan Kardec, que consta-se em obras póstumas, que está disponível, que a gente pode passar depois e que nós mesmos podemos falar. Porque tudo que ele traz aqui nessa prece é algo que nós, no momento de reconhecermos que estamos enfraquecendo ou de lembrarmos o compromisso que firmamos, podemos falar com toda a força da alma, lembrando que nós não estamos sozinhos, de que o amor de Deus por nós é maior do que nós podemos imaginar, mas que se pensarmos nisso, conectaremos com o Divino Mestre, que nos leva sempre à lembrança de que o Pai Nosso não está distante, está mais perto do que a gente se lembra. Então, boa noite a todos, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Andréia. Puxa, quanto aprendizado. Eu achava que eu tinha muitas tarefas na minha vida. Nunca mais vou reclamar do meu trabalho. Eu achei muito bonita essa prece, que bate muito com a abertura, porque toda vez que nós perdemos a serenidade é porque a gente esqueceu de fazer isso. Faça-te a tua vontade e não a minha. Não é mesmo? Então, fechou com chave de ouro essa noite gloriosa. Então, a gente vai se despedir de todos que estão junto de nós pela internet, se beneficiando também dessa energia revigorante que chega até os lares de vocês, todas as bênçãos de Jesus. E para nós,